Seguimos aqui no treino, agora são 2h07 da tarde. Vamos praticar mais algumas questões de prova oral. Deixa eu posicionar melhor aqui porque está na frente da... Pronto. Considere a seguinte situação hipotética. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, entendendo ter competência para exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, verificou que magistrados de diferentes estados da Federação possuíam trâmites administrativos bastante diversos no que se refere ao processamento de seus pedidos de aposentadoria e pensão por morte. Além disso, o CNJ verificou a ocorrência generalizada das seguintes falhas: pagamentos de proventos acima do teto constitucional, atrasos no repasse das contribuições patronais relativas ao Poder Judiciário Estadual e prestação extemporânea de informações de caráter atuarial ao órgão fiscalizador competente. Diante dessas falhas, o CNJ decidiu criar um setor para desempenhar diretamente essas atribuições em favor de toda a magistratura estadual. A criação do referido setor, entretanto, foi previamente enviada ao Poder Executivo Federal, que submeteu o tema à apreciação da Advocacia Geral da União para emissão de parecer jurídico. Considerando a situação hipotética apresentada, discorra de forma fundamentada a respeito do parecer a ser elaborado pela AGU quanto à possibilidade de um órgão federal assumir a gestão centralizada do regime próprio de previdência social, com relação aos membros da magistratura estadual. Aborde em sua resposta o conceito de RPPS e o papel da entidade gestora. Quanto ao tema, nós temos aqui uma possível entidade gestora do RGPS e, nesse sentido, o RPPS é um regime próprio de previdência social previsto no artigo 40 da Constituição Federal. Serve para que aqueles servidores com vínculo efetivo, então somente o vínculo efetivo com o ente federativo respectivo, possa usufruir de benefícios conforme contribuições realizadas, benefícios esses de caráter previdenciário. Sendo assim, essa possibilidade de atribuir a uma entidade gestora única da magistratura estadual não ofende a Constituição Federal. Isso porque existe na Constituição Federal a possibilidade de a União legislar de forma geral acerca da Seguridade Social, e essa entidade gestora, ela exerce o papel de administrar, de organizar, segundo as suas atribuições, a forma em que os benefícios do RPPS serão dados. Isso também para garantir o princípio da equidade atuarial, ou do equilíbrio atuarial, melhor dizendo, e para que não haja discrepâncias e, portanto, malferimento ao princípio da isonomia em relação a diversos órgãos estaduais ou federais, inclusive, que podem destoar quanto da consecução desses benefícios. Portanto, aqui não haveria um impedimento que o órgão federal assumisse essa responsabilidade, não havendo que se falar em ofensa à autonomia dos Estados-membros.
Nesse sentido, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. É a minha resposta, Excelência. Agora, vamos conferir aqui o espelho. Bom, o espelho diz que há uma impossibilidade de um órgão federal assumir funções administrativas relacionadas ao regime próprio da magistratura estadual, portanto aqui é um equívoco. A Constituição estabelece ser vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Então não caberia ao CNJ ou a qualquer outro órgão federal assumir a gestão administrativa e financeira do RPPS. O órgão ou entidade gestora única é a figura administrativa prevista na Constituição Federal, integrante da estrutura da administração pública do ente federado, com existência individualizada, com ou sem personalidade jurídica própria, cuja competência é administrar o RPPS, mediante a realização consolidada das atividades de arrecadação e gestão de recursos. O Supremo já teve a oportunidade de analisar a submissão da magistratura ao regime próprio, único e entidade gestora única, quando da análise da DI 3.297. Então tá aqui a resposta da questão. A questão foi um fiasco. Vamos para a próxima. Questão de 2013 da Procuradoria Federal. Vamos seguir. Considere a seguinte situação hipotética. Uma associação de servidores propôs ação coletiva em face de autarquia federal, postulando reajuste percentual da remuneração da categoria que representa. O pedido foi julgado procedente e transitou em julgado em 28 de outubro de 2013. No processo já se encontravam as folhas de pagamento dos beneficiários. Em fevereiro de 2017, houve pedido da associação para cumprimento da obrigação de fazer incorporação do reajuste à remuneração dos beneficiários, o que ocorreu no mês subsequente. Em 27 de outubro de 2018, houve propositura de protesto judicial. Em março de 2023, houve pedido de cumprimento da obrigação de pagar os valores anteriores à incorporação do reajuste à remuneração dos beneficiários. Em sede de exceção de pré-executividade, a autarquia asseverou a prescrição do título, haja vista terem decorrido mais de 5 anos do trânsito em julgado. Então, discorra sobre o caso hipotético apresentado, com fundamento na legislação e na jurisprudência, abordando necessariamente a contagem do prazo prescricional em relação à pretensão executória das obrigações de fazer e de pagar, analisando o termo inicial de cada uma delas, a possibilidade de interrupção e a contagem do prazo posterior. O instituto do protesto e seus efeitos, em especial no caso apresentado, e as hipóteses possíveis de exceção de pré-executividade e sua adequação ao caso apresentado. Certo. Tem decidido
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, que quando proposta uma ação de execução coletiva, começa-se o prazo prescricional a partir do seu trânsito em julgado e que pode ser interrompido quando da propositura de eventual ação individual. A ação individual pode interromper se não houver aquele prazo de 30 dias, não houver a desistência da ação individual no prazo de 30 dias, para que os efeitos da ação coletiva então incidam sobre esses beneficiários que propuseram a ação individual e, portanto, caso desistam, será tomado o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado. Aqui tomamos apenas essa parte da jurisprudência que diz que flui a partir do trânsito em julgado na medida em que não houve pedido de cumprimento individual da execução. Então o STJ tem decidido que as obrigações de fazer e de pagar possuem prazos distintos, prazos prescricionais que correm em relação a cada uma dessas obrigações, que são, ainda na visão do STJ, obrigações autônomas. Portanto, aqui, com o trânsito em julgado em 2013, essa obrigação de fazer em 2017, com prazo prescricional de 5 anos, que conforme o decreto 20.910, que prevê esse prazo para a fazenda pública em geral, não ocorreu. Aqui nós temos 4 anos desde 2013. Em 2018, e portanto aqui a interrupção da pretensão punitiva ou interrupção da prescrição em relação à obrigação de fazer. No entanto, entende o STJ que a obrigação de fazer pode interromper o prazo prescricional para a obrigação de pagar naquela situação em que a obrigação de pagar é vinculada a essa obrigação de fazer e a sentença assim dispõe. No caso, como a obrigação de pagar está estritamente vinculada à necessidade a essa obrigação de fazer imposta anteriormente, também ocorre aqui a interrupção da prescrição para a obrigação de pagar, correndo o prazo de 5 anos. Em 2018, com a propositura do protesto judicial, essa prescrição ela é interrompida, contando o prazo a partir daqui. Então, 2018, 19, 21, 22, 23, 5 anos. Em março de 2023, houve o pedido de cumprimento da obrigação de pagar. Então, aqui não haveria a prescrição dessa obrigação de pagar, porque houve a propositura do protesto judicial. Aqui eu queria fazer apenas uma retificação, que nesse caso, como não existe uma sentença dispondo que a obrigação de pagar decorreria da obrigação de fazer, não há necessariamente a interrupção da prescrição em fevereiro de 2017, mas sim em 27 de outubro de 2018, quando do protesto judicial. Então, em fevereiro de 2017 já decorreu o prazo de 4 anos, não ocorrendo a prescrição para a obrigação de fazer, e o prazo prescricional da obrigação de pagar, que ocorreria em 28 de outubro de 2018, foi interrompido em 27 de outubro de 2018, um dia antes, com a propositura do protesto judicial. Então, o protesto, de acordo com o Código Civil, ele interrompe, e o Código de Processo Civil interrompe a prescrição, nesse caso, de acordo também com a jurisprudência do STJ. Quanto à exceção de pré-executividade, ela se presta àquelas questões que se pode declarar de ofício, questões de ordem pública e cuja matéria a ser alegada não necessitaria de prova além da documental. Há ali uma prova pré-constituída e, portanto, questão de ordem pública a ser conhecida de ofício. Como a prescrição é justamente uma questão de ordem pública, não haveria impedimento para que essa exceção de pré-executividade pudesse ser, no caso concreto, alegada.
Vamos ver aqui agora o padrão de resposta. Então aqui diz o STJ que se não houver dependência decorrente de necessidade de liquidação, as obrigações de dar e fazer têm um curso dos prazos prescricionais de forma independente, com o mesmo termo inicial e inexistência de interrupção de prazo em razão de promoção de execução de obrigação de fazer. Ainda que originadas de um mesmo título judicial, as duas pretensões são distintas. O protesto ajuizado dentro do prazo prescricional produz eficácia interruptiva, ainda segundo o STJ. No caso de pretensão contra a fazenda pública, a interrupção acarreta a contagem posterior do prazo prescricional pela metade. Então aqui é um detalhe que deixou de ser observado aqui quando da minha análise. Então, na verdade, teria ocorrido a prescrição. A exceção de pré-executividade se presta a impugnar as questões de ordem pública no cumprimento do título executivo. De acordo com o posicionamento do STJ, há a possibilidade de alegar a prescrição em sede de exceção de pré-executividade contra cumprimento de sentença que determina o pagamento de diferenças remuneratórias pelo ente público. Bom, aqui eu me equivoquei nesse ponto acerca da possibilidade do prazo correr pela metade. Vamos lá para mais uma questão de tributário agora. No âmbito da administração pública, tem-se por predominante a noção da indisponibilidade do interesse público, de modo que, sob tal perspectiva, não seria de todo desarrazoado crer, ao menos em princípio, ou a princípio, que os créditos das autarquias e fundações públicas federais seriam indisponíveis, não havendo outra solução para a administração pública senão adotar as medidas legais cabíveis para a cobrança e recuperação daqueles créditos. Considerando o assunto acima exposto, responda justificadamente se é possível a Fazenda Pública, amparada legalmente, optar por não constituir créditos de natureza tributária ou não, bem como desistir de execuções fiscais em curso, nos casos de créditos já constituídos e inscritos em dívida ativa, explicando se nessa hipótese a eventual posição do Poder Judiciário contrária aos interesses da Fazenda Pública ou se o ato do Advogado-Geral da União poderia servir de lastro para tal desistência. Discorra em sua resposta acerca da legislação aplicável no plano federal. Certo. De fato, aqui não há possibilidade de a Fazenda Pública optar por não constituir créditos de natureza tributária. Isso porque o lançamento do crédito tributário possui natureza vinculada, conforme o Código Tributário Nacional. Quanto à desistência das execuções fiscais em curso, poderia haver, caso exista um ato normativo ou um ato vinculante do órgão responsável através de competências deflagradas na legislação, caso havendo um crédito de valor diminuto, a propositura de eventual execução fiscal lastreada em certidão de dívida ativa já constituída, já formalizada, fosse causar maiores prejuízos à Fazenda Pública em virtude desse processo e do valor diminuto ali conferido nessa certidão de dívida ativa. O Poder Judiciário não poderia obrigar que a Fazenda Pública seguisse com o processo. Assim era o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas que houve posteriormente, em sede de repercussão geral, uma reviravolta no sentido de que o Poder Judiciário ele tem o dever de zelar pela coisa pública e, dessa forma, ele poderia extinguir execuções fiscais de valor diminuto e que pudessem causar ali algum prejuízo
ao erário. O advogado-geral da União, uma vez amparado pela legislação específica, ele poderia se prestar a negar o seguimento de execuções fiscais que, nesse sentido, estivessem em valor superior àquele previsto em ato normativo vinculante da entidade, no caso da Advocacia Geral da União. Ok, vamos ver aqui agora. Padrão de resposta. A Lei de Responsabilidade Fiscal veicula dispositivo no sentido de que as restrições quanto à renúncia de receita não se aplicam ao cancelamento do débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Houve aqui a abordagem desse ponto, muito embora não fundamentado nesse dispositivo legal, que fala acerca da Lei 10.522, que diz que os órgãos da administração pública que administram créditos tributários e não tributários encontram-se dispensados de constituir e de promover a cobrança com fundamento nas hipóteses de dispensa de que trata o artigo 19. Estes dispositivos, antes de aplicação restrita aos créditos administrados pela Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, passaram a ter aplicação também aos créditos passíveis de inscrição e cobrança pela Procuradoria-Geral Federal. Então, há previsão legal expressa que autoriza a não constituição de créditos pelas autarquias e fundações, tanto tributários como não tributários, que são passíveis de inscrição e cobrança pela Procuradoria-Geral Federal. Aqui tem alguns parâmetros estabelecidos pela Procuradoria-Geral Federal. Bom, aqui foge realmente do meu âmbito de estudo. Nas procuradorias estaduais, essa lei 10.522, elas não têm grande valia para a gente não estuda, e aqui é uma prova federal, não é? Mas enfim, estou tentando acertar mesmo assim, e para fins de treino, tudo é válido. Ok, agora é isso.